Olhem só que maravilha esse salmo. Salmo 72. Salmo de Salomão, está escrito aí em cima na sua Bíblia, antes de começar o salmo. Salmo 72, Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos. Eu estou aqui dificultando a minha existência com óculos no bolso. Maravilha agora. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei, com letra maiúscula. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama. Certo. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que está no nosso meio, que é o nosso consolador, o nosso confortador, que é aquele que nos anima, que nos dá o segundo passo, o terceiro e todos os necessários, que anda ao nosso lado, por isso ele é o Paráclito. Quero te louvar, pedir que tu derrames sobre nós do teu Espírito com muita abundância hoje, para que o nosso coração saia daqui alegre e feliz por termos encontrado a Ti, a Tua Palavra, a verdade que faz a nossa existência se transformar em vida, se renovar. Por favor, vem e derrama em abundância a Tua graça sobre todos nós, os que aqui estamos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos. Olha aqui para mim, esse Salmo 72, aqui está dito que ele é um Salmo de Salomão. Só que ao final, quando ele termina, verso 20 diz: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Ou seja, é uma oração que Salomão faz póstumamente, para que, como se fora a boca de seu pai Davi, intercedendo pelo bem e pela continuidade de todas as coisas. É um coração de um filho usando a pessoa, a persona, a história, o coração do próprio pai de maneira póstuma, para fazer a oração que ele sabe que seria a oração do seu pai. É uma coisa extraordinária você ter certeza qual seria a oração do seu pai a seu respeito. Quantos têm certeza de qual seria a oração do seu pai a seu respeito? Seu pai na terra, sua mãe. Tem gente que passa a vida sendo amaldiçoado pelo pai, pela mãe. Teria até medo de dizer: vou orar para mim a oração de mamãe ou a oração de papai, porque correria o risco de estar invocando imprecações. Tão forte, às vezes, foi a vida amaldiçoada que certas pessoas tiveram, como a gente não pode imaginar. Quantos seres humanos passam pela vida sob maus tratos, maldições,
desejos malignos, frases horrorosamente proféticas no que diz respeito a demonstrarem a falta de carinho, de afeto, de atenção, de bom desejo, de esperança, de profecia de amor para com o filho. Tem gente que sofre mais do que a gente pode conceber a ver esse tipo de relação farta e abundante na vida. Só que esse homem aqui chega nesse momento, e ele, eu lhes confesso, não é exatamente o tipo de herói bíblico que eu tenho, o rei Salomão. E por isso é que a gente consegue ler os escritos dele com tanta autoridade, sem misturá-lo com a vida dele. Se a gente misturar os escritos de Salomão com a vida de Salomão, Salomão é um indivíduo que inspira muito pouco o coração. É um ser sem alça, que não tem muito onde pegar. É um indivíduo amorfo, vai testando tudo existencialmente, entra, tudo que é porta, lambe, todas as coisas. Agora a mulher, ele vai, sai de lá meio intocável, meio impermeável. Agora deixa eu entrar no mundo das construções. Aí ela constrói, sai de lá e tudo vaidade mesmo. Aí ele entra no outro, vai abrindo portas, vai entrando. No fim, você pega em Salomão, não tem Salomão ali, tem uma mente. Tem um conceito, tem uma ideia extraordinária, tem uma demolição, uma desconstrução extraordinária da presunção humana, mas não tem uma pessoa para você levar para casa. Salomão não inspira saudade na gente, como seu pai Davi inspira. Você lê a Bíblia, você vê que Davi mexe contigo em todos os níveis, até na tua passionalidade. Você fica do lado dele, fica contra ele, você se envolve com ele. Salomão, não dá para sentir saudade dele. Não é o tipo de indivíduo que você iria dizer: eu gostaria de passar o resto da minha existência ao lado de Salomão. A gente ia dizer não. Preferia as perseguições do seu pai Davi, indo de cova em cova. Pelo menos ali tinha vida e movimento e ebuliência e um choque com a realidade o tempo todo. Ali tem uma mente, mas os escritos dele são inspirados. Ele, no entanto, é um homem que vive como outro homem, usando a sabedoria muito mais para entender a vida do que, na maioria das vezes, para aplicá-la como benefício pessoal. Por isso é que a vida dele tem os equívocos que tem. Porque, para além da inspiração de Deus a Salomão, existe Salomão um homem. Agora, é esse homem que faz essa oração póstuma, porque havia no coração dele a certeza de qual era a oração do Pai por ele, que estava assumindo agora o governo, o reino, e tinha que tocar todas as coisas para frente. Só que a oração que ele escreve aqui é megalomaníaca, gente. Um cara, se acreditasse exatamente que ele é a encarnação de tudo aquilo que ele pede, em nome e com a boca de Davi, que se cumpra naquela geração, se fosse para se encarnar em alguém, só se Salomão fosse Jesus. Do contrário, não dava em nenhum ser humano. Os pedidos de justiça, de equidade, de misericórdia, de socorro, de bondade, de longanimidade, de solidariedade, de capacidade de abençoar todos os homens, de fazer com que as colinas o aplaudissem, as árvores se levantassem em alegria em seu favor, e que todas as coisas em volta se reconciliassem, e que os reis das nações mais longínquas lhe trouxessem do seu ouro, e que reverências lhe fossem dadas em toda a terra, e que não houvesse nação que fugisse ao refugir da sua luz. Não há Salomão em milhões de gerações humanas que consiga realizar isso. Ou ele era um megalomaníaco, e aí ele tinha que ser internado, ou de fato, o que havia, no que eu creio que havia dentro dele, a certeza de que seu pai carregara da parte de Deus uma promessa messiânica equivalente àquela que Abraão recebera de Deus no que concernia seu pai da fé. Se Abraão foi o pai da fé, Davi foi o primeiro pai consciente do Messias. Mesmo
de que ali estava se inaugurando uma era de misericórdia, de graça que haveria de atingir todos os homens, e que da raiz de Davi iria florescer um rebento que iria trazer luz aos povos. E Davi não só confessa isso em Salmos, ou seja, a confissão dele é muito mais do que genética, de que dele procederia uma estirpe. Ele sabe que está procedendo daquela relação dele com Deus uma espiritualidade, uma consciência, uma fé que haveria de abençoar o mundo. Como? Ele não sabe. Os negócios dele estão concentrados no cotidiano e no imediato da vida dele, mas ele exprime essa esperança. E depois dele, profetas, especialmente Isaías, que apanha esse tema e o aplica em todas as variabilidades do que significaria a manifestação do Messias em toda a sua plenitude, inclusive como servo sofredor, que carrega sobre si o pecado de muitos, sofre por muitos, paga o preço da iniquidade de muitos, mas justifica com a sua graça a todo o que crê. E essa é a pregação. Agora, Davi, ele carrega dentro dele essa coisa. Ele sabe que ali tem algo. E Salomão vem e faz a confissão da alma de seu pai nessa oração, sabendo que seu pai não só abençoaria toda a descendência dele com o melhor sonho que ele pudesse ter do que significasse uma descendência abençoar o mundo, como também sabe lá, podia haver promessas mais profundas embutidas ali de que um dia aconteceria a encarnação de todas aquelas coisas numa só pessoa. O fato é, minha gente, olha aqui para mim, é que não depois de 1000 anos após essa oração, nasce Jesus de Nazaré, filho de Davi, da descendência de Davi. E vocês notem que Salomão começa a oração da seguinte maneira: concede ao rei, com R maiúsculo, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça concede ao filho do rei, também filho, com letra maiúscula. Aí a gente vê Jesus andando nos evangelhos, quase 1000 anos depois. E são leprosos, clamando: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Cegos, coxos, paralíticos, aflitos, angustiados, desesperançados, pobres, seres combalidos, em todos os lugares, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa oração se encarna de cima a baixo. E ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela é uma daquelas que poderia estar escrita no Evangelho, como citação do Velho Testamento. Às vezes Mateus vem e diz: e ele fez isso, referindo-se a Jesus, para que se cumprisse o que fora dito dos profetas, e cita alguma coisa. Se o Evangelho tivesse que escrever alguma coisa a esse respeito, ia dizer assim: e ele foi assim, não é fez isso, e ele foi assim, para que se cumprisse a palavra de Deus, conforme a última oração de Davi, realizada póstumamente pela boca de seu filho Salomão, como esperança messiânica estabelecida para sempre. Aí, se você lê o Salmo outra vez, com essa certeza absoluta que aqui não há nenhuma forçação de barra, mas o que há é uma descrição de esperança profética feita 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, e que trata essa esperança de Davi, esse que é o filho do rei, e que certamente não é Salomão, não poderia ser ninguém humanamente compacto no espaço de uma única existência, poderia nem de longe se aventurar a se oferecer para ser o cumprimento de tudo que está aqui estabelecido. Agora, olha essa descrição de quem é Jesus, de acordo com o Salmo. Para você, para mim, para todos os homens da terra. Julgue ele, falando desse filho do rei, filho de Davi.
Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade, com equilíbrio, sem imparcialidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. E obviamente ele não está falando que o filho se extingue quando o sol se extinguir. Ele está só se referindo ao fato de que essa luz é luz para a história humana. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos, sejam eles quais forem, lambam o pó, como faz a serpente. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, e os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Esse é o tipo do versículo que caberia maravilhosamente quando se diz em Mateus o seguinte: eis que do Oriente vieram magos trazendo consigo a ouro, incenso e mirra. Poderia simplesmente se abrir e se dizer, para se cumprir o que fora dito nos Salmos: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele, olha só, tudo isso aqui é por isso, porque ele acode ao necessitado que clama. Você pode responder isso comigo? Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado. Você pode repetir isso comigo? Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes, a quem não tem quem sepulte. Olha que graça maravilhosa. Estamos falando do filho de Davi, do filho do rei. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes. Redime as suas almas da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Esses por quem ninguém acha que o sangue tem qualquer valor, ou ao sangue atribui qualquer valor, para ele o sangue deles é precioso. Viverá o filho de Davi, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondule até os cumes dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Repita isso comigo. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Que coisa mais linda você terminar uma vida com essa oração. Oração que olha para os teus filhos e para a sequência do que vem e diz: eu sei que Deus tem um pacto comigo, de que toda a minha casa, tudo
tudo que proceder de mim vai ser tocado por essa graça. O extraordinário é que da descendência de Davi procedem coisas as mais variadas. Seres humanos extremamente distintos, você lê a genealogia de Jesus. Mas a graça de Deus vai insistentemente pontuando as coisas, marcando, definindo, obsedando a história na direção do seu cumprimento. Aí chega Jesus, aonde tudo isso se encarna. E ele é o que anda para toda parte, e a ele se referem como filho do homem ou filho de Davi. E o pedido que está presente no clamor na alma dos aflitos e dos necessitados não ocorre como reflexão na mente dos teólogos, nem dos doutrinadores, nem dos sábios, nem dos entendidos, nem dos religiosos fariseus, nem do alto clérigo do Sinédrio de Jerusalém. Ninguém vê, ninguém percebe, mas o cego vê, o surdo ouve, o leproso não tem medo de se aproximar dele, a cana quebrada ousa pedir misericórdia para que ele a reintegre e a ponha de pé ereta. A torcida que fumega, o candeeiro que está apagando, pede dele o sopro que o reacenda, enquanto todos os que deviam ver não viam, todos os que deviam ouvir não ouviam, mas essa gente que não tem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, e nem razão para se apresentar, porque são consideradas repugnantes, esses, pela eleição misteriosa da graça de Deus, são os que o chamam de filho de Davi. Tem misericórdia de mim? A necessidade revela melhor a graça do que todos os confortos e as opulências, sejam elas materiais ou intelectuais, que fazem você abastadamente passar pobre, cego, miserável e nu, sem perceber quem foi que você deixou de lado ou do lado de fora. O carente que não tem para onde ir, discerne logo que a presença chega, se ela é ou não é a presença salvadora, e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É por isso que o público dele é feito justamente desses, aos quais o Salmo descreve como sendo aqueles para os quais ele seria esperança. Os pobres, os aflitos, os desajustados, os despojados, os indigentes, os angustiados, os que não carregam de si nenhum poder de decretar qualquer esperança para o dia seguinte, são esses o que esperariam nele. E todos os homens da terra, se quisessem, encontrariam nele a sua alegria. Esse é Jesus. Essa é a profecia. Esse é o Salmo. E não é para ficar escrito na Bíblia. É para ser escrito no meu coração. O cumprimento dela hoje pode acontecer de novo. Que é quando eu digo: eu também te vejo com esses olhos, Jesus. E eu sou aquele que pode fazer essa oração, porque eu sou o necessitado. Minha consciência tem a percepção de que eu preciso da tua graça na minha vida. Quando eu digo isto, esse salmo se cumpre em mim, porque a realidade prometida daquilo que o filho de Davi seria para todos os homens já não está mais se cumprindo apenas porque Jesus veio ao mundo e se encarnou como sendo a corporificação de todas essas promessas, mas está se cumprindo agora porque está se cumprindo em mim. Eu sou o beneficiado dele. Eu sou o beneficiário dessa graça. Ela me atingiu a mim. Em todas as possibilidades, ela me alcançou, conforme a promessa. E a promessa diz: porque ele acolhe ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime as suas almas da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Bendito seja o Senhor. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens.
Nele sejam abençoados todos os homens. Nele sejam abençoados todos os homens. Nele sejam abençoados todos os homens. Nele sejam abençoados todos os homens. Nele sejam abençoados todos os homens. Nele sejam abençoados todos os homens. Só se exclua quem quiser. O desejo dele é abençoar todos os homens. Vamos ficar em pé. Vamos lá. Senhor Jesus, quero te agradecer pela tua palavra revelada. Quero te agradecer porque, a começar por Moisés e em todos os profetas, o Senhor pode nos mostrar sempre de novo, sem que se precise fazer nenhum tipo de arremedo, engenho ou falsificação da palavra antiga. O Senhor pode nos mostrar sempre novo e outra vez a sua própria face em cada uma das tuas palavras. Obrigado porque tu és o Verbo encarnado, porque em ti todas as promessas ganharam o seu rosto. E obrigado, Jesus, porque a gente pode, mais do que saber disso e mais do que confessar isso, nós podemos nos beneficiar disso. Por isso, dá que o nosso coração sinta hoje desejo de te conhecer, de te perceber, de te discernir, de ser teu, de ver a vida com os teus olhos, de enxergar as coisas com o teu olhar e de enxergarmos-nos a nós mesmos em ti e sabendo que assim todos os homens da terra podem ser bem-aventurados e eu também. Por favor, que o teu nome seja bendito sobre a minha vida e em mim, para que a minha vida seja uma manifestação de louvor a ti. Torna-me um bem-aventurado, para que a bem-aventurança do meu coração seja louvor para o teu nome. Faz isto com o coração, com a vida de cada um de nós aqui. Dá que essa seja a palavra do Senhor para nós, para a nossa vida, para nos pôr de pé, para olhar para Deus sem medo e para aceitarmos hoje a mão estendida, o braço de favor, o olhar de misericórdia, o toque que estanca toda a sanguinolência e toda a hemorragia e toda a doença da nossa alma. Por favor, vem, estende a mão sobre cada coisa nossa que hoje se apresenta diante de ti como necessidade. Por favor, faz isto. Eu peço em teu nome, Senhor Jesus. Em teu nome. Amém. Amém. Não há lugar melhor.